Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. A gente faz uma leitura do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Lição 96. Justamente por isso. Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 21. O intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista, pertence às comunidades do cristianismo inteiro. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado. Entretanto, a reviviscência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem o seu preço, e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo conceito. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu o Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e reverberantes do além repetem, comumente, velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida. É nesse ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos, porque os homens ignoram a verdade? Isso não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam, nem se decidem a trilhar. Lição 96. Justamente por isso. Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 21. Boa noite, pessoal. Esse texto ele é muito interessante, né? O Emmanuel traz para nós e coloca como texto para nós justamente por isso. Então, quando João coloca para nós, né, nesse versículo, não escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis, então ele está dizendo para um público que conhece Jesus, que já sabe sobre a verdade do nosso mestre. Então, ele não está falando para um público novo, mas para aqueles que sabem. E por que ele estava falando isso? Ele tem dois motivos para estar falando isso naquela época. Ele está falando porque, naquele momento, João já estava bem mais velho e estava um movimento dentro do cristianismo onde aquelas pessoas que antes pertenciam àquele movimento cristão começam a dizer para as outras pessoas que os discípulos conheciam parte da verdade. E que para conhecer a verdade como um todo, aquilo ali só ia servir se fosse uma pessoa que ela tivesse acesso a novas informações. E João está chamando muita atenção que essa verdade do Cristo, ela já tinha sido falada, não existia novidades, não existia movimento de iniciação para conhecer um grande segredo espiritual. E as pessoas até hoje, elas vão muito em busca de segredos espirituais, de coisas que estão muito além da mensagem de Jesus. Porque a novidade, ela é atraente, mas a gente tem que ver exatamente qual que é, aonde essa novidade ela quer chegar. A quem está interessado nessas novas ideias. Então, a gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso.
E o segundo ponto que João coloca para nós também nesse versículo é chamando atenção para a prática do amor e para essa verdade do Cristo. E tem 3 pontos importantes sobre essa verdade. Nós temos aqui, Emmanuel nos chama atenção que a verdade, ela muda a vida. Quando Jesus coloca para nós que a verdade, ela muda a nossa vida, e se aparece alguém assim, trazendo novidades, a gente tem que ver, mudou a vida, se você segue a verdade de Jesus, em que sentido? É só o conhecimento ou é a aplicação do conhecimento? Você tem essa verdade do Cristo e você aplica na sua vida. Se você aplica a verdade do Cristo na sua vida, ela é transformadora. Então, não adianta a gente acumular conhecimentos e ir atrás de novidades, quando, na verdade, o que a gente tem já está escrito no Evangelho. E os Espíritos estão a trazer para nós sempre a palavra de Jesus. Não existe novidade. Às vezes não adianta a pessoa ir buscar num centro espírita algo fantasioso, quando, na verdade, o que a gente tem é a transformação de nós mesmos, é o autoconhecimento. A espiritualidade está sempre nos chamando para isso. Conhece-te a ti mesmo, né? Conheceis, Jesus dizia, conheceis a verdade vos libertará. Então, conhecer a verdade para a gente mudar é a gente conhecer as nossas qualidades, mas também os nossos erros, os nossos defeitos, e o que a gente faz com o conhecimento que a gente tem do nosso mestre. O segundo ponto muito interessante, né, nesse texto é que a verdade, ela produz o amor, né? Então, não adianta a gente ter esse conhecimento, falar de Jesus e trazer, a gente ter esse conhecimento que a espiritualidade traz para nós o tempo todo também, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, os guias nos centros. Não adianta a gente falar de Jesus se a gente também alimentar ódio, mágoa, ressentir, quer dizer, sentir novamente dores do passado, não fechar ciclos que precisam ser fechados, né? Tratar mal pessoas que estão ao nosso lado, às vezes pessoas da própria família. Então, o que a gente faz, né, com o que Jesus ensinou? Jesus ensinou amor. Se Jesus ensinou amor, a gente tem que começar a amar a gente mesmo, perdoar a gente mesmo, para a gente dar conta de amar o outro e de perdoar o outro. É só transformando que a gente consegue modificar o que está à nossa frente. E o terceiro ponto que é colocado, né, esse versículo de João, perdão, é que essa verdade ela permanece. Ela permanece. Então, se a verdade permanece, não adianta modismo, gente. Não adianta as pessoas virem com novas ideias mirabolantes e esquecer a ideia básica, que é a ideia do Cristo. E Cristo traz o quê? Traz as leis. Jesus traz o quê? O amor, a verdade, aquilo que acalma o coração, aquilo que nos cura, cura nossas dores, as nossas feridas, as nossas doenças, né? É disso que João está falando, é disso que Emmanuel está falando, é disso que a espiritualidade está falando para nós. Então, não, o João ele não está elogiando ali quem conhece a verdade naquele trecho, né? Ele está dizendo para nós que a gente precisa ter coragem, que a gente precisa ter coragem para esse conhecimento, para essa transformação. E ter coragem também, muitas vezes, para a gente dizer que essas novidades não vão trazer ideias diferentes do que o Cristo colocou. E se forem diferentes, fujam delas. Porque o Cristo é o nosso mestre. Então, assim, na internet, o que a gente mais vê hoje é um monte de mestre, né? Um monte de mestre, principalmente aí dentro da questão da espiritualidade, tentando ensinar coisas novas. Então, a gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Então, que Deus nos abençoe, né, para que a gente continue amando cada vez mais, nos amando cada vez mais, transformando com essa mensagem que Jesus trouxe para a gente há mais de 2000 anos, e que a gente consiga permanecer
nessa verdade, na nossa verdade, no nosso autoconhecimento, né? Pedindo que os nossos amigos espirituais também, que estão presentes em todos os lares, das pessoas que aqui estão nessa reunião, possa acalmar os corações que estão aflitos, trazer serenidade para as pessoas nos momentos que elas mais precisam, trazer o equilíbrio, a harmonia entre no corpo físico, espiritual, mas trazer harmonia também entre as pessoas que vivem no mesmo espaço. Que os nossos amigos espirituais possam, como sempre, ter paciência com a gente, né? Para que a gente consiga entender melhor a mensagem que eles trazem para nós. Que a gente consiga deixar um tempinho do nosso dia para a gente conversar com o Pai e receber essa energia de amor e de luz que os nossos anjos da guarda ou guias espirituais, como vocês quiserem chamar, possam nos ajudar a interceder por nós. Que as águas que vocês colocaram, todos nós colocamos, que elas possam receber a energia crística, a energia do amor, que nos cura daquilo que a gente mais precisa. Que Deus se faça presente em todos os lares, em todos os corações que clamam por Ele. Que Deus possa ajudar as nossas crianças do Projeto Novo Céu, as pessoas que estão desamparadas, sem ninguém. Que Ele possa dar força para a continuidade de todos os projetos que estão na seara do Cristo. Que Jesus amplie e potencialize todo esse amor da noite de hoje, para que ele permaneça para todos os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, e que a gente consiga conquistar a verdadeira paz de Cristo. Bendito seja o trabalho dessa espiritualidade de amor e de luz, e que eles possam receber também de Jesus toda essa energia de amor, para que eles possam continuar o trabalho. Bendito seja Deus, o nosso Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Pai, cair em novas faltas, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois só vós, Senhor, é o poder, o reino e a glória para todos sempre.